Olá, meus amigos, como vão vocês? Aqui é Rosana de Rosa e nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre o Evangelho. E hoje eu vou fazer esse primeiro bate-papo com Vanessa Assunção. Vanessa, querida, nós estamos juntas, aconteceu! Ah, aconteceu, que bom, né? Boa noite para todos. Que bom que aconteceu. A Vanessa faz parte do projeto, é uma apoiadora como eu, e hoje a Vanessa escolheu um capítulo, o capítulo 5 do Evangelho, o Bem-aventurados os aflitos. E Vanessa escolheu uma das partes que eu gosto muito, e ela também que chama Motivos de Ressignificação. Eu vou ler um pedacinho para vocês antes da gente começar os comentários. Isso está em Mateus 5, 5, de 6 a 10. Ele diz: Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são afaimados ou sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque deles o reino dos céus. E Lucas continua também numa outra parte, no 6, de 20 a 21. Ele diz: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é vosso. Vós sois bem-aventurados, vós que tendes fome, agora, porque sereis saciados. Vós que sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Então, são passagens que eles trazem de Jesus, onde eles vão nos permitir perceber esse valor da resignação, né, Vanessa? Onde a gente já estava até comentando um pouco antes essa importância que teve para a sua vida quando você entendeu. Você quer contar para a gente, Vanessa? Então, eu passei por um período de grandes desafios na minha vida e naquela época, né, alguns anos atrás, eu reclamava muito, eu estava com muitos problemas e eu não conseguia ver a solução, então eu reclamava muito. Mas a partir do estudo, da reflexão, conhecendo, né, toda a espiritualidade como um todo, eu fui entender melhor sobre o que era resignação. E aí eu entendi que esses problemas que eu enxergava como problema, hoje eu enxergo como desafios, né, eles eram necessários para o meu crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoa mesmo. E aí eu parei de reclamar e falei, não, tudo bem, se a gente tem que passar por isso, então vamos. Isso me deu mais força, mais determinação para querer superar cada desafio que veio. Então, isso transformou a minha vida totalmente. Nossa, Vanessa, achei super lindo. O Evangelho chama aqui de a resignação que abençoa o sofrimento como um prelúdio da cura. Então, na verdade, você conhecer a resignação foi o prelúdio da sua cura. Ah, e a palavra correta mesmo, curou a minha vida de certa forma, porque aí eu parei de reclamar, eu parei de enxergar como problemas e comecei a enxergar como oportunidades. Oportunidade de quê? Oportunidade de aprender com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, né? E passei a valorizar mais esses momentos, a refletir mais sobre tudo isso, fui buscar estudar cada vez mais e se eu olhava para uma pessoa com quem eu tinha dificuldade e via nela só defeitos, de repente eu passei, não, ok, isso faz parte da minha, ela faz parte da minha vida, tem que fazer parte, então vamos tentar conviver melhor, não tem como. Então, foi totalmente maravilhoso, foi uma cura mesmo. Nossa, eu também sinto a mesma coisa. Eu vejo a gente ser resignado, a gente ganhar um entendimento, como você falou, Vanessa, do que representa a dor. Porque a gente passa a olhar a dor não mais como um processo de castigo quando a gente entra com essa visão que o Evangelho nos traz através de Jesus. E a gente passa a olhar a dor como uma oportunidade que faz com que, através de sermos ativados naquele desemprego, né, naquela situação de um problema familiar, na partida do seu ente querido, em diversas possibilidades, uma doença, a gente percebe que a grande energia que a gente gasta reclamando, porque essa é uma verdade, né? A gente gasta uma energia assim absurda reclamando, né? Porque a gente reclama, depois a gente fala para o outro, repete outra vez, né? A gente fica muito.
E a gente fica tentando, numa reclamação, achar um culpado, que normalmente acaba sobrando para Deus, né? Porque Deus fez isso, não era justo, porque eu não merecia, né? E até você estava dando um exemplo, você até podia contar para a gente de um atleta aqui dos Estados Unidos, de uma frase que ele disse que foi impactante para você sobre isso. Então, eu recebi essa semana, né, um vídeo da nossa querida Mirella, que faz parte também desse projeto maravilhoso, né? Ela compartilhou um vídeo e nesse vídeo contava assim então a história de um atleta, né, em que ele chegou ao topo, ele foi considerado um dos melhores na época dele, né? E depois de algum tempo ele contraiu HIV durante uma transfusão de sangue. E aí falaram para ele: "Você não se preocupa, por que você?" E aí, você não se pergunta isso? Ele falou: "Não, eu não me pergunto, porque quando eu estava no topo, eu não me perguntava por que eu." Então, quando ele estava no topo, ele não questionou a Deus se ele era merecedor daquela vitória, de tudo aquilo, daquela benesse, né? Então, quando ele também passou pelo desafio, ele não questionou a Deus se ele era merecedor ou não. Ele simplesmente aceitou o desafio e fez o melhor que ele pôde naquele momento. Isso, para mim, assim, foi uma reflexão muito profunda. Maravilhoso, né? Um beijo para a Mirella, que te mandou esse vídeo. É bom, né? Merece. É uma delícia. A gente, no projeto Acolher Pesos e Luta, a gente vai fazendo, né? Como somos uma família, a gente vai fazendo essa junção de desejo, de estar sempre um alimentando o outro daquilo que a gente conhece que é bom. Então, automaticamente, aquilo que a gente aprende, a gente vai passar para frente, e esse passar para frente vai iluminando um monte de caminhos de pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito bom. E eu pensei na leveza que a dor passa a ter com essa forma que você está contando para a gente. Porque quando eu olho a dor como um castigo e não como uma oportunidade, a dor é o quê? A dor é pesada, a dor a gente pensa o quê? Uma coisa, a gente pensa na cruz, né? Uma coisa onde a gente mal dá conta, que a gente não vai aguentar, é uma mala que a gente não consegue carregar. Quando a gente pensa na dor como um processo, eu vou chamar de educativo, né? No sentido de nos abarcar o maior conhecimento, a gente amadurecer, eu penso nela com leveza. Então, essa forma como a gente está colocando é gerando a possibilidade para outros, dentro dessa fala de Jesus, da gente entender a leveza que a gente pode lidar com aquela doença, por exemplo. Claro, ninguém está dizendo que é agradável, de repente a gente está passando por um câncer, uma quimioterapia, mas a gente pode levar com leveza, por exemplo, um dia pelo outro, um dia mais doloroso, o outro dá para sorrir, né? Um dia a gente faz o tratamento, fica meio para baixinho, mas no outro a gente faz uma brincadeira dentro daquela nossa própria situação que a gente está vivendo, e a gente não vai se sentindo vítima da dor, e sim a gente vai caminhando com a dor para a gente poder crescer dentro daquele aprendizado. O que você acha disso, Van? Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso mesmo quando a gente encara a dor, né, ou o sofrimento como ferramentas, né, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, tudo fica mais leve. E a gente tem que ver aí a questão também entre uma questão psicológica, né? O nosso cérebro ele já faz várias conexões assim, e quando a gente pensa na dor como algo ruim, você já não quer nem tentar. Você não quer tentar fazer nada porque já é alguma coisa ruim, então você já afasta. E aí o que, que acontece? Você fica naquele ciclo vicioso porque muitas vezes é algo inevitável, não tem como não vivenciar aquela experiência, né? E quando a gente muda esse padrão de pensamento, a gente se abre, se dá uma oportunidade de enxergar de uma forma diferente. Então, na verdade, depende muito realmente de como que a gente olha, como a gente aceita, né, a experiência que está na nossa frente, que está para a gente naquele momento. E o que você está trazendo é algo super importante, que é essa mudança de visão, vamos chamar assim, né? É uma mudança de olhar. Você está olhando para uma mesma coisa que o outro também está passando, de repente, né? Muita gente passa para a mesma coisa, mas você está olhando com um olhar de aproveitamento, um olhar de que atitude eu vou tomar, eu preciso ser proativo, né? Eu preciso buscar me tratar, eu preciso encarar isso de uma forma positiva.
e enquanto o outro pode estar olhando para essa mesma dor, né, mas num processo de por que, que isso está acontecendo comigo, eu não quero, isso não é justo, eu não vou me tratar nada, eu não quero saber disso, e a gente se afasta, né? Às vezes a gente tem um pouco essa percepção no luto, né, Van? Que algumas pessoas entendem que a dor da saudade ela é muito grande, mas a gente vai perceber que outras pessoas concebem que o que elas estão passando elas não vão aceitar. Então, essas pessoas que negam a realidade da morte como um processo da vida, elas vão ter muito mais ressentimento, muito mais sofrimento do que outras pessoas que começam a entender que a morte não é um processo de castigo, é um processo de todo mundo que nasce, vive, tem um ciclo, né? Claro, esse ciclo ele varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai falecer com pouca idade e tem gente que vai falecer com 100 anos. Mas mesmo assim, independente da idade, de qualquer forma é vida. Então eu vejo nisso uma grande diferença, assim, é como se a gente abrisse uma luz quando a gente olha para as nossas dores de uma forma que vamos trabalhar junto com elas. Nós vamos trabalhar com elas e não contra elas. Por isso que eu sempre penso assim, a gente não está lutando contra o câncer, na minha concepção, porque isso é muito normal as pessoas dizerem: nossa, eu estou lutando para sobreviver ao câncer. Não, eu estou trabalhando com a doença, porque a doença é um processo de aprendizado. Então, eu estou lutando pela minha vida, né? Eu estou lutando pela minha saúde, pelo meu bem-estar, lutando, fazendo tudo que eu posso para chegar lá. Mas eu não estou brigando com ninguém, né? Não é uma briga do corpo com a gente, né? Não, é algo que pertence a gente. Às vezes, a experiência da doença. E, de alguma forma, todos nós vamos tê-las, ou já tivemos, algumas mais graves, outras menos. Mas eu acho que isso entra numa parte do capítulo que eu acho também muito interessante, que ele chama de submissão à vontade de Deus, que eu chamaria de obediência. Né? Dentro desse capítulo também se fala de obediência. Obediência ao bom senso, obediência à compreensão que faz parte da vida e que a gente não adianta lutar contra. Porque é como se a gente lutasse... Como que a gente vai lutar contra algo que nós estamos predestinados a viver, né? Acho perfeito isso aí que você falou, Rô, porque a passagem de um ente querido, por exemplo, é algo que a gente não controla, né? A doença, quando ela vem, você controla no sentido de que você pode buscar o tratamento, você pode se manter positivo, mas você também não controla. Ela veio, ela está, não tem como simplesmente no passe de mágica, eu não estou mais doente. E o que a gente pode fazer? Né? A gente pode justamente aceitar aquilo que vem para a gente. Se a gente aceita com amor e resignação, lá vamos nós de novo, né? O fardo fica mais leve. E às vezes a gente para pensar. Pessoas que vivem situações iguais, no sentido da dor, como você disse, né? Por que uma consegue e a outra às vezes não? É pelo olhar, essa mudança de olhar, que às vezes a pessoa tem um olhar mais leve, ela aceita, né, que aquilo está na vida dela. Essa questão da aceitação é muito importante, porque às vezes a pessoa ela está doente, ela está passando por um momento da passagem de um ente querido e ela não aceita aquilo de forma alguma, mas é algo que faz parte da vida dela e que ela não tem como controlar. Eu até penso, sabe, Van, que o nosso bate-papo ele é muito importante porque ele vai elucidando para quem, por exemplo, nunca pensou nisso, né? Porque tem muita gente que não passou pelo luto, né? Então tem muita gente que ainda não teve essa experiência e não validou a morte como parte da vida ainda, né? Então ainda vive com aquela ideia. Eu sempre brinco, se você colocar der um Google, você vai ver lá uma figura lá encapuçada de preto com uma foice e é isso que representa a morte. Se você botar morte no Google, aparece essa coisa horrível, né? Como vai vir, vai cortar sua cabeça. Não sei quem desenhou essas fantasias, mas isso está no inconsciente coletivo. Então, nós precisamos mudar isso. A morte não representa isso. A morte representa uma parte da vida, né? É uma parte. Agora, para nós, a gente também pode olhar
a morte como uma mudança de dimensão. A gente sai de uma dimensão da matéria e vamos fazer uma ocupação com a dimensão espiritual, aonde lá talvez a gente não tenha mais o corpo físico, mas lá a gente nós nos mantemos com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, eu acho que é uma forma, a morte, de nos alertar para a vida e de nos alertar também para essa vida espiritual. Eu acho que muito ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que eu falar do evangelho, eu não sei, não sou estudioso. Eu acho que falar de Jesus é uma coisa muito simples, simples no sentido, todo mundo pode falar do evangelho. A gente está aqui justamente para tirar essa coisa que só uma pessoa entendida. Todo mundo pode ler, pegar uma pequena passagem e interpretá-la no sentido de colocar na sua vida. Então, quando eu olho aqui e penso a gente se ressignificar, a gente pode se ressignificar em vários pontos da nossa vida. Por exemplo, um desemprego que de repente acontece e a gente fica ali chateado, em vez de ser proativo, buscar um outro emprego, fazer um curso, um outro currículo, e a gente, né, não consegue abandonar aquela dor. Então, eu diria, ressignificarmos também é deixarmos a dor ir, fazer a função dela, aprendermos com ela e não nos agarrarmos a ela, né? Porque quando nos agarramos, a gente sofre pela falta de aceitação. É deixar que ela venha, né? Que ela nos mostre, porque para a gente encontrar o amor, às vezes é necessário a gente sentir um pouco de dor, né? Então, deixar que ela venha nos mostrar o caminho do amor. Venha mostrar o caminho do amor. Eu adorei, Vanessa, adorei mostrar o caminho. A dor, vamos fazer disso uma frase. É linda, vamos escrever numa capinha, maravilhosa. É isso, né? A dor ela vem para cumprir uma função. Claro que a gente pode estar adormecido e não ouvi-la e ficar ali, né? Sofrendo, mas ela pode vir a gente ficar, como a Vanessa disse, leve, tomar uma atitude, sentir que dela vem um aprendizado e a gente ficar resignado. Adorei. Muito bom. Maravilhoso a gente fazer esse bate-papo, Van. Esse foi o primeiro, Adorei. vamos fazer outros com outras pessoas juntos, vai ser muito bom o pessoal do projeto assistir e todo mundo que segue as nossas redes sociais do Projeto Acolher Perdas e Luto, a gente ter essa oportunidade de juntos falarmos de coisas tão importantes na nossa vida, mas que também são tão simples de certa forma. Todos nós podemos perceber o valor da dor na nossa vida. Beijo enorme, querida. Adorei. Gratidão, Rosana. Gratidão minha, totalmente minha. Amei. Ó, até a próxima. Vamos gravar. Até. Tchau, meu amor.